muito a ver com isto que a gente vivenciou essa noite, né? Primeira mensagem que nós recebemos, uma mensagem pelo próprio momento em que a gente vivenciou, um momento de reafirmação, de comprometimento em aliança com Deus, uma mensagem clara de que a igreja sempre será a favor, pró-casamento, pró-família, é um lugar muito especial. Essa semana uma pessoa me disse assim, eu acho muito legal que todo domingo tem Minuto da Família. A pessoa falou isso assim, não sou uma pessoa daqui da videira, falando da ênfase que se dá à família, e é assim mesmo. Eu quero ler um texto de 1 Tessalonicenses 4, verso de número 4 em diante. 1 Tessalonicenses 5, eu falei 4. 1 Tessalonicenses 5, verso 4 em diante, e você pode colocar na NVT, 1 Tessalonicenses 5, verso 4 em diante, na NVT. Aí você botou em 4, aí, exato, 5, verso 4 em diante. Eu vou ler na NVT, ela tem, como é uma versão, não é um texto doutrinário, então fica bem legal essa leitura aqui. O texto bíblico vai dizer assim: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. E o texto continua: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês, e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. O texto continua e vai dizer: estejam sempre alegres, e aí fala: nunca deixem de orar, são conselhos gerais, sejam gratos em todas as circunstâncias. E aí eu paro, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, há muitas coisas que a palavra de Deus, ela nos coloca como motivação para a gente viver de maneira correta, mas a motivação que esse texto coloca, e é a motivação que lastreia, que é o chão para cada um de nós, é a volta de Jesus e a salvação. Não, eu não vou falar sobre isso, porque a gente já tem colocado uns vídeos, mas não vou falar sobre isso. Eu estou colocando que, quando ele diz que nós não estamos em trevas, para que o dia nos surpreenda. Então ele está dizendo que a nossa salvação, o nosso processo de salvação não foi finalizado. Nosso processo de salvação não está finalizado. Tipo assim, não, eu criei Jesus, eu estou na conexão, pronto, está resolvido. Não, de jeito nenhum. De jeito, espécie alguma. Há um chamado de vigilância, e ele se equivale nesse texto a embriaguez ou despertamento. Ou você está nesse texto, porque o texto vai dizer no verso de número 6, não durmamos, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, ele vai dizer que ou você está bêbado, ou você está atento. O que é bêbado e o que é atento nesse texto? Você começa a viver, queridos, e você vai ver que coisa interessante. Você começa a viver e conviver com pessoas, e é evidente, irmãos, que por mais que alguém tenha uma decepção com um cachorro que comprou, eu já tive decepção com um cachorro. Quando você compra um cachorro que não é de uma raça pura,
você lê tudo que o cachorro é, e aí descobre que quando ele vai crescendo, que não é puro. E aí você fica zangado, porque aquele cachorro, entre outras coisas, ele não tem um temperamento previsível. Se você comprar um cão de guarda, ele não vai morder o dono, mas ele vai tomar conta. Agora, se você compra um determinado cachorro vira-lata mestiço, por exemplo, de repente ele morde o dono e você fica, mas rapaz, não era pastor alemão? Não, porque o mestiço você não tem como saber se aquela mistura produziu um cachorro lerdão, bobão, ou se produziu um cachorro que não controla, não tem a capacidade de controlar e saber que é o dono e morde alguém da casa. Nós tínhamos fila brasileiro, eu já tive um fila de 60 quilos, já tive um mastim napolitano de 65 quilos, cachorros grandes, os maiores cachorros que tinha. E eu já tive, e eu sempre disse, a gente sabe se um cachorro é dócil, a gente treina o cachorro, tirando a comida da boca do cachorro. Então, desde pequeno, botava a comida e ia lá, tirava do prato, e ele nunca fazia nada. Então, esse cachorro tem um temperamento do jeito que tem que ser, respeita o dono. E os meninos foram criados botando a mão na boca do cachorro, aquela baba, mas eles faziam isso para poder o cachorro respeitar. Então, observe, quem está na previsibilidade, o que eu quero dizer? Nenhum cachorro surpreende você, porque você sabe como as coisas são. No entanto, é com gente que a gente se fere. É com o ser humano que a gente se decepciona. Com o cachorro, não. Só se comprar errado. Mas com o ser humano, fica chateado, fica aborrecido, começa a dizer coisas, começa a travar o coração. Isso, estou falando ser humano em geral, sem contar pai, mãe, filho e filha. Sem contar isso. Está dentro de casa aquela unidade familiar, marido e mulher, e aí tem uma divergência, e o que acontece? Começa a criar uma ruptura dentro da própria casa. Você pergunta por quê? Irmãos, o texto vai me dizer por quê. Porque está bêbado. Porque está bêbado. Como assim? Porque se você estivesse sóbrio, você estaria vigilante para a volta de Jesus. E você não permitiria que o seu coração se desviasse para o egoísmo. Cada um tem responsabilidade de verificar o seu próprio coração quando você começa a, casado está, começa a encher o saco do marido ou da esposa, começa a ficar aborrecido, começa a ficar zangado, começa a ficar sem paciência. Deveria, se não estivesse bêbado, deveria estar atento. Rapaz, eu estou muito sem paciência, rapaz, eu estou muito irrequieto, rapaz, eu estou muito... Deveria fazer sua própria avaliação, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Não vai justificar para uma esposa dizer para o marido assim, ó, é o seguinte, ó, tem uma semana aqui para frente que tu vai apanhar. A minha previsão é que domingo que vem a menstruação chegue, mas se segure nessa semana que tu vai apanhar. Não, irmão, não existe isso. Quer dizer que agora eu estou num ciclo menstrual, eu estou na pré-menstrual, numa tensão pré-menstrual, e agora tu vai apanhar uma semana. De onde você tirou isso? Em qual Bíblia? Ela não pode ficar bêbada a ponto de dizer, vou fazer o que eu quero porque eu estou zangada. Irmãos, isso se você pegar no transbordar de todos os relacionamentos, você vai ver que ele está falando de estar bêbado ou estar atento para a salvação, e quando ele acaba de falar sobre isso, ele começa a dar conselho de relacionamento. Ele fala, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração, aí continua, ele fala, alegrem-se, exortem uns aos outros. Ele começa a falar de relacionamentos, porque os relacionamentos, quando você se embriaga, você começa pelos filmes, pelos relacionamentos, pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento cultural, você começa a ficar chato, ranzinza, impaciente, sem perdão, você começa a acumular lixo emocional, você fica bêbado em relação à vinda de Jesus, você fica bêbado em relação ao seu chamado. Eu e você somos filhos da luz, e a gente não vai se ferir, repito, com o cachorro, com o peixe beta, não vai se ferir com a galinha, a gente vai se ferir com gente, porque a gente começa a exigir do outro, uma coisa que não deveria estar exigindo. A gente não tem o direito de ficar bêbado, porque a volta de Jesus é um alvo para mim e para você. Então eu vivo em vigilância. Quando eu não posso dar o direito de eu brigar com minha esposa, porque ela me deu motivo, problema dela, se deu motivo, eu perdoo e sigo em frente, e não vou pecar porque ela me deu esse direito. Não existe isso na Bíblia.
Então, estou falando dessas coisas porque os relacionamentos, eles são, em certa medida, o termômetro da carnalidade ou da santidade. Por isso que a gente vai seguindo em frente e diz, e agora eu vou colocar alguns relacionamentos práticos. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para que os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, os aconselham. Tenham na mais alta estima. Na mais alta estima. NVT, na minha NVI, diz, não, ali fala, tenham grande respeito e amor sincero por eles. Irmãos, essas pessoas que servem a Deus, por que elas fazem isso? Porque há um coração, e quem moldou esse coração? O próprio Deus. Agora eu fico pensando, aconteceria esse casamento se alguém não sonhasse? Não, e quem sonhou? Não foi o casal. Quem sonhou? Eles sonharam, claro, mas eu digo, para realizar não. Alguém sonhou por eles. Observe só esse exemplozinho simples. Isso não deprecia o casal, isso honra quem sonhou. Você vê, tudo que vai acontecer a cerimônia sábado. Nós estávamos na outra sexta-feira, não essa outra, com todos os líderes Joades. E o que foi que a liderança do Joade, que foi o chefe funcional, enfim, a igreja, foi honrar esses líderes. Por que honrar esses líderes? Porque a Bíblia diz para honrar aquelas pessoas. E aí vem, então eu estou me relacionando com gente, eu estou me relacionando com Jonatas aqui, eu estou me relacionando com Bianca, com Erivelto, com Josué, com Carlos Blanco, e assim, cada um dos que tocam, cada um dos que servem. Você chega lá fora, tem lá Raimundinho, tem lá Vandilton, e tem lá vários irmãos lá na ponta da rua, e eles estão lá por quê? Você acha que eu telefonei para Raimundinho e falar, Raimundinho, não esqueça de ficar lá naquela esquina não, porque algumas pessoas têm medo da queimadinha, que está pintado no muro uns trecos aí, né? Então você fica ali naquela esquina para dar segurança. Não, irmãos, não. Eu não fiz isso. A própria igreja do Senhor, na hora que ela se assenta em um lugar, as pessoas já vão para os seus dons, para as suas atividades, para aquilo que tem que fazer. Você viu aqui, alguém veio aqui na frente, mexeu no microfone. Essas pessoas servem, essas pessoas precisam ser honradas, elas precisam ser valorizadas, porque a felicidade conjugal, você não sabe como foi construída, mas está lá na casa de Lucas, na casa de Simé, várias quartas-feiras, e falando, e o casal chorando, e o casal ouvindo, e o casal vendo livro, e o casal aprendendo. Como é que essas coisas são construídas? Porque tem gente que não faz exigindo do outro, faz dando para o outro. É uma estrutura de funcionamento em que as pessoas não estão cobrando e se ferindo. Quem é que se fere, irmãos, no relacionamento conjugal? No relacionamento eclesial? Quem é que se fere nesse relacionamento? Quem está cobrando. Todo mundo que estiver cobrando vai se ferir. Porque está querendo que o outro dê uma coisa que você não sabe nem se é capaz, nem se está no tempo daquela pessoa, e nem se a sua própria cobrança faz sentido no tempo daquela pessoa. É uma série de elementos, mas quem está exigindo se fere. Eu esperava que Pastor Niles fosse no meu aniversário, eu esperava que lembrasse de mim naquele dia que fosse, e a gente começa a construir todo um relacionamento de bêbado. Não estou falando, isso não é uma palavra minha, essa palavra aqui, ser de sóbrios, é relacionamento de bêbado. Aquele relacionamento não está percebendo o que está por trás de tudo, e o que está por trás de tudo é a salvação em Cristo. Não jogue sua salvação fora para murmurar de pastor, de líder. Não jogue sua salvação fora, ficar cobrando coisas de alguém coisas que as pessoas estão cobrando, porque é simplesmente uma expectativa. Irmãos, os nossos relacionamentos não são exigir, são de dar. O nosso relacionamento não é de exigir nada, é de dar tudo. Eu tenho andado com alguns pastores e eu tenho dito para eles assim, não são daqui, tá? De outros lugares. E a última vez que eu conversei com um deles, falei assim, deixa eu te falar uma coisa. A gente foi chamado para ser traído. E não ligar e ser traído de novo. Exatamente isso. O cara tomou um susto. Eu falei, qual é o problema de ser traído? Qual é o problema? Qual é o problema?
Você fez tudo o que quis fazer. Se a pessoa não respondeu à altura, você vai continuar fazendo tudo o que quer fazer, porque você decide fazer, porque você entende que deve fazer, fim de papo. Não depende do outro lhe honrar. Agora, e o pastor ficou assim assustado, né? Assustado mesmo, porque teve uma situação que o próprio filho dele chegou para ele e falou: eu não quero mais ficar com o senhor. E foi embora do ministério, e ele ficou arrasado, passou 2 anos para se recuperar. Eu falei: qual o problema, filho? Não pode ser traído? Você tem que ficar... Não, que é isso? A gente não está aqui para receber, está aqui para dar. Então, neste sentido de dar, é que a Bíblia diz: dê honra. Irmãos, essas pessoas que estão andando aqui, Paulo Jonas que está andando aqui com a máquina, Orieles que está andando aqui com a máquina, com o celular, Manu que está fazendo vídeos, os thumbs daqui e tal, tem tanto nome em inglês que eu já nem sei, tem uns símbolos aí de nomes, todas essas turmas que faz o podcast, que vem aqui cedo, irmãos, essa turma que está aqui, que está no Videira Café ali, rapaz, não tem como a gente abraçar e beijar suficiente essa turma, não tem como abraçar e beijar suficiente Jonatas, não tem como abraçar e beijar suficiente Lucas e Siméa, não tem, não tem como abraçar e beijar Cláudio e Vanessa nesse Joade, não tem, as diaconisas, a gente não fala assim, vai ter ceia, e liga para Fátima, Fátima, você montou a mesa, não precisa, ela só fica sabendo e faz. Os líderes de conexão, irmãos, não tem igreja mais privilegiada. Eu vou te falar sério, irmãos, é porque vocês não fazem ideia de quanto essas coisas estão causando impacto em pessoas. Para nós é normal, no dia da criança chegar aqui, tem um monte de bola, eu sei que muita gente estava viajando domingo, muita gente viajou, normal, feriado, mas chega aqui domingo, irmão, bola em tudo que é lugar, e um barulho que tiveram que baixar o som lá, porque foram brincar com as crianças, dar festa para as crianças, valorizar e honrar essas crianças. E essa semana a Fernanda foi conversar com a criança, pegou o carro, foi na casa de alguém para conversar com a criança. Por que faz essas coisas? Irmãos, é assim que funciona, porque a gente vive para Cristo, esperando a volta dele, então eu vou aproveitar a minha chance de fazer um curso de noivos, de valorizar alguém, de honrar alguém, de dizer: Tâmara, igual você, quero você sorrindo, quero ser feliz, eu vou fazer um bolo para você. É esse o espírito do Evangelho. E aí eu quero concluir, que no verso 14, ela vai colocar na tela, e a gente vai concluir. 14 diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Pode deixar na tela esse texto: sejam pacientes para com tudo. Observe que esses conselhos, para quem não está atento à volta de essa vigilância, não tem como decorar isso. Admoeste os ociosos. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui agora, veja só, uma pergunta que não faz sentido. Levante a mão todos os ociosos aqui. Quem vai levantar sua mão? Que idiota de levantar. Quem são os ociosos? Não existe isso. Mas existe sim. Admoeste os ociosos. Então, como você não está aqui julgando ninguém, você está assim, se relacionando. Aí aparece um ocioso aqui, você fala: Jesus, não quero julgar não, mas esse cara está... Ô varão, tudo bem? Rapaz, tu está trabalhando? Varão, ó, a Bíblia diz que quem não trabalha não coma, vamos trabalhar, velho. Quer dizer, você tem que advertir. E por que você faz isso? Justamente porque tem um lastro que você está querendo que aquela pessoa se mova. Você está preocupado com aquela pessoa, você não está chateado, não é ferida, não é nada. Você vai empurrar aquela pessoa na direção que você já está andando, que é a volta de Cristo. A promessa da salvação não concluiu, irmãos. Quer ver? Que eu vou provar isso para você aqui agora. Vou provar que a promessa da salvação não se concluiu. Levante a mão aqui, por favor, todos. Eu já vou levantar logo, que a pergunta eu já sei a resposta. Levante a mão todos, quem conhece um desviado de igreja cristã? Levante a mão, quem conhece um desviado? Todos. Todo mundo conhece. Não eram tão firmes? Não se batizaram? Não leram a Bíblia? Não conhecem o Salmo 23 decorado? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? E por que se desviaram? Que a salvação não se concluiu, meu irmão. O sujeito tem uma luta com aquilo que está dentro dele, não que está fora. Eu encontrei uma pessoa no São Roque, uma pessoa
eu poderia dar mais informações, mas aí não vai dar certo. Uma pessoa, cristão, e encontrei ele ali, estava no telefone, eu estava dando uma exortação num pastor, que não era daqui, eu estava dando exortação, e o cara prestando atenção na minha conversa. Aí, eu saí andando assim, aí foi atrás de mim, estava no café, quer dizer, lá na ala do café, chegou assim, o senhor quer dizer isso, isso e isso? Eu falei, como assim? Quer dizer que o senhor quer dizer... E começou a falar de política. Eu não estou entendendo. Não, eu vi que o senhor estava conversando ali. É que eu não quero falar aqui qual é o assunto, porque vai desvirtuar aqui. Mas era um assunto de política. E ele começou a conversar de política, baseado no meu telefonema com o outro pastor. Eu falei, não, você não entendeu, eu estava dando uma exortação ali. Não, porque eu vou dizer um negócio. De 2022 para cá, em janeiro, eu entrei foi em depressão. Eu falei, conheço pastor que deixou a igreja por causa daquilo. Aí ele, rapaz, eu vou dizer um negócio. Eu estudo vou falar só isso, tá? Vou dar só essa informação, se ele estiver assistindo. Eu estudo na UFES, e eu que sei o que eu sofro lá. E pá, começou a falar tudo, né? Eu que sei o que sofro, mas a igreja tem que brigar, a igreja tem que combater. Eu ouvindo assim, irmãos, eu perdi 1h15 conversando com ele em pé no São Roque. Ganhei, né? Deve ter ganho. Se eu fosse egoísta, eu não gastava tempo com uma pessoa que eu não conheço. Mas não sou egoísta, porque para aprender a não ser, eu vou ter que abençoar a vida desse cara conversando de política em pé no São Roque, que eu nunca vi, e ele ainda ouviu a minha conversa no telefone. Aí eu comecei a conversar. Meu santo, a igreja não tem que brigar, não. Ah, não, mas eu não admito, a gente tem que mudar o Brasil. E tem promessa de Deus para o Brasil, meu santo. Tem promessa para o reino. Aí ele, não, mas a nossa parte como cidadão do céu, meu santo varão. Se tu está doente na cidadania errada. Eu estou muito bem, obrigado. Eu fiz o que eu tinha que fazer, a ponto de eu deletar meu Facebook, de tanta porcaria que eu vi lá. Apaguei o Facebook. Calma lá, vai. Eu estou muito bem, obrigado. Aí comecei a ministrar para ele. Irmãos, como é que a pessoa adoece com um negócio desse? Ah, então a porcaria não está nem em Bolsonaro, nem em Lula. A porcaria está onde? Dentro do cara. E aí é que está. Se eu tenho um coração vigilante, se eu não tenho, eu fico desesperado e perco completamente a estribeira, a saúde mental, e ainda vou ficar vendo a conversa dos outros no telefone. Tá, não tem saúde mais, meu irmão. Não tem saúde. Mas, se você tem uma saúde, você está vigilante, você não está bêbado, porque isso é coisa de bêbado. Coisa de bêbado. Aí, você está vigilante. E porque você está vigilante, você vê que o irmão está desviado, está fora do propósito, você fala, irmãozinho, você já tem uma prevenção, não contra, mas a favor da salvação. Você conforta o desanimado. Foi que houve, meu irmão. Sabe como é que fala com desviado? Transforme a sua boca num oboé e seu olho numa janela de carro. Faz assim, meu querido, entendeu? Você fala cantando, com criança é assim também. Meu querido, o que está vendo? Fecha o olho assim, aí o cara se quebrando todo. Por quê? Porque é um tom que você não está julgando, você está tranquilo, você vai falando. Você tem que fazer isso. Como é que você faz isso? Se você não tem cobrança, se você não está criticando, se você está querendo ajudar, isso é admoeste ocioso, conforta o desanimado, auxilia o fraco, mas você vai ter que ir com todo mundo ser o quê? Está escrito? Paciente. Por que paciente? Eu encerro aqui. Por quê? Por que paciente, irmão? Porque esse povo é burro, se a gente não fizer. Pois esse povo também não sei não. Calma, irmão, isso não é paciente, já não foi. Você é paciente porque todos vivem o seu processo no seu tempo. Irmãos, tem uns processos que só com trator de esteira para arrancar a pessoa. Sabe quem é que pilota o trator de esteira? Jesus de Nazaré, não é você não. Não é você. Ele vai puxando devagar. Ele tem que dosar, entender, sentir, crer. Tem que misturar igual uma fórmula daqueles produtos que faz lá na fórmula, né? Aquela fórmula, você tem um monte de composto. É a fé, é a paciência, é o ajudar, é o ir na casa da pessoa quando ela não está esperando.
é servir a pessoa. Então tem um conjunto de coisas. Por que você faz isso? Porque você abandonou as cobranças, porque você abandonou o dedo na cara. Por que você abandonou? Por causa de Jesus, que Ele vai voltar. Você está vigilante, senão você fica bêbado. Irmãos, eu finalizo dizendo, esta embriaguez é uma embriaguez que nos coloca ácidos com as pessoas e se ferindo por qualquer coisa. Então, eu quero honrar todos os que trabalham aqui. Não existem pessoas mais importantes, mais honradas do que estes que servem. Eu queria começar pedindo que, é claro que alguns não estão aqui, tá? Por exemplo, Ângela parece que estava sentindo assim um desconforto respiratório grande, foi para casa. Mas eu queria que ficassem em pé todos os líderes de conexão. Fique de pé todos os líderes de conexão. Líderes de conexão. Camila não está aqui, mas está a André Dória Bismarck, levantou ali com Isabela no colo, né? Esses líderes de conexão aqui. O que significa esses líderes de conexão na sua vida, irmão? Só para você ter uma ideia do que significa, a igreja ora por você de várias maneiras. De várias maneiras. A igreja ora por você, porque, por exemplo, o caso de Bismarck, Zaira, Noeli e Jonatas. Jonatas está ali. Estão separados por um corredor. Dá um jeito aí. Mas eles estavam lá, esses quatro. Os quatro oram por você que é da conexão. Mari, por exemplo, você é orada por mim, por Fernanda, por Noeli, por Jonatas, por Bismarck, por Zaira. 6 orações. Agora, se não der certo, aí a gente não presta mesmo. É assim que funciona. Ora por cada momento, irmão. Essa turma não está presente. Por que não está presente? Se você perguntar aqui a Lucas, vem cá, por que Jackson não está presente? Lucas vai saber. Se perguntar a ela, por que fulano tá, sabe? Por que sabe, irmão? Porque sabe. Isso é honra. Então, eu vou lhe pedir que você compreenda isso. Essas pessoas ganham quanto para se importar com você? Diz quanto? Tapa na cara. Tudo bem, apanha. Desfeita. Tudo bem, aguenta. Aí, quando eles chegam na segunda-feira vai ter reunião, eles chegam lá, e eu ensino eles a viver com o que tem. Se você não honrar, bem. Se honrar, bem também. Não depende, porque eu estou ensinando eles a ter um sentido que não depende, mas, queridos, agora eu falo para você, meu Deus do céu, tem gente que se importa, tem gente que ora, tem gente que procura você com o olho, ela não está bem de saúde, o filho dela está, a mãe, é disso que se trata, o se importar, você entende? Agora me diz se essas pessoas não são pessoas honradas. Me diz se não são pessoas honradas. Chegou de viagem aqui, eu ia falar, mas acho que domingo dá para falar. Fabrício, quem mais? Rodrigo Berges, Vanberg e Raimundinho está ali. Foram lá para o Legendários. Chegou, na terça-feira já foi para a conexão. O Rodrigo estava até com sono na conexão, que eu fiquei sabendo. De tão cansado que estava. Mas, irmãos, olha a dedicação do camarada, pagar a passagem de avião para servir, só isso. Você sabe o que é honrar uma pessoa? Você sabe o que é olhar para essa pessoa e falar, Senhor, eu te agradeço. Pode agradecer a Ele. Depois você dá um bocado de beijo aí, abraço, mas não é isso que eu estou falando. Você entender que existe um Jesus voltando, que se importou com sua vida, levantou alguma pessoa para orar por você, para te exortar, para te consolar, para te auxiliar, e ainda é paciente contigo, meu irmão. Então, é isso que Hilário, que teve neném hoje, quem aqui colocou, levante a mão, quem colocou um parabéns para Hilário no Ágape, Hilário Dai, quem colocou um parabéns no Ágape? Uma boa parte não colocou. E por que não honra ele? Eu estou dando bronca? Não, irmãos, isso é uma palavra, então não estou dando bronca. É claro que eu não estou dando bronca. Isso é uma palavra. Como é que eu não vou honrar Hilário disso? Como é que eu não vou fazer isso? Como é que eu não vou reconhecer aquele homem? E dai. Então, queridos, eu queria terminar essa noite mostrando que esses líderes estão em pé porque Jesus está voltando. Esses líderes estão em pé porque tem uma salvação que se você não se importa com a salvação sua, esses líderes se importam.
Essa igreja se importa com a tua salvação e se esforça por você, mesmo que você não reconheça. Então, existe um Jesus querendo te salvar. Amém? Vou dar a última informação, antes de a gente terminar. Eles em pé. Escute isso que eu vou falar. Algumas pessoas, quando eu vejo que não estão respondendo, vocês vão achar duro, mas vocês vão ouvir. Aí é problema meu. Quando determinadas pessoas aqui, eu vejo que está batendo de frente com o líder, batendo de frente, e o líder está apanhando. O que é apanhando? É se esforçando, mas não está nem aí. Aí eu e Fernanda, mais eu, né? Fernanda não vai fazer esse tipo de oração, mas ela diz amém. Jesus, eu quero te entregar agora para o Senhor dar um jeito nessa pessoa. Irmãos, e tem acontecido, viu? Deus tem dado uns jeitinhos em alguns aqui. Eu falo, Senhor, o Senhor vai apertar aqui agora. E eu começo a orar todo dia para o Senhor pegar e amassar essa pessoa. Porque eu não posso admitir, queridos, que pessoas dedicadas como esses que estão aqui cuidando de vocês, ainda estão me tapando na cara. Vocês me perdoem, mas na minha teologia isso não cabe não. Eu entendo, se eu estiver apanhando, eu apanho de Deus. Depois chega hoje de noite, chega lá, quem mandou falar aquilo, aí eu me acerto com ele. Mas eu oro. Vários casos que aconteceram aqui, casos sérios. Nunca vou dizer quais são, caso eu sou doido, né? Vocês nunca vão ficar sabendo. Mas casos sérios, foi oração minha, lá no quarto, junto com a Fernanda, para Deus dar uns beliscão. Porque não é aceitável que Jesus voltando, que sua salvação está em questão, que Deus levanta uma turma dessa e que você não receba como um beijo de Jesus sobre a tua vida. É Jesus beijando e amando você. Danilo e Tâmara, vocês concordam que a igreja beijou vocês essa noite? Com certeza, ele falou, e quando ele me abraçou aqui, ele falou isso. Quando terminar aqui, eles vão abraçar a Marina, vão abraçar os líderes, chorando e beijando. A igreja faz isso. Então, eu queria que a igreja estivesse sentada e esses líderes em pé. E eu queria, primeiro, que a igreja aplaudisse esses líderes honrados. Aplauda aí, por favor. E a segunda coisa, a gente vai orar por eles. A gente vai orar terminando, você não vai ficar em pé não, só eles vão ficar em pé. A gente vai terminar orando assim, Jesus. Quero que você feche seus olhos, a gente vai terminar com essa oração agora. Querido Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor levantou verdadeiras colunas nesta igreja, verdadeiros exemplos de amor, de serviço, verdadeiros exemplos, Senhor, de dedicação, verdadeiros exemplos de desprendimento. Quantas vezes esses líderes, Senhor, se apresentam em hospitais, em lugares de emergência, carregando coisas de mudança. Quantas vezes esses líderes, Senhor, estão contendo os seus próprios ímpetos para dar uma palavra, como diz a tua palavra, com paciência. Senhor, eu quero agradecer por essa pérola, que também é de grande valor, que é a vida de cada um deles. Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, a cada um de nós, já que o Senhor está voltando, a estar não bêbados, mas estar sóbrios e equilibrados, para honrar as pessoas que o Senhor levantou. Quero te agradecer por essa noite, que foi dada para Danilo e para Tâmara, Senhor, e por isto nós estamos ouvindo a tua palavra, exatamente do jeito que estamos ouvindo. Muito obrigado, porque, Senhor, líderes honraram o teu nome e os honraram, e nós queremos honrar cada um, Senhor, cada um. Nós queremos estar sóbrios para olhar o esforço de Oriela filmando, de Paulo Jonas tocando, de Hilário, Senhor, chegando mais cedo, de cada pessoa, e honrar cada um, Jesus, honrando a ti, meu Senhor. Eu quero, por último, orar por cada um dos teus filhos que estão aqui, sentados, meu Deus, que os seus corações hoje sejam gratos a um Deus que os salva, que os ajuda, que estende a mão através destas pessoas, através de pastores e presbíteros e diáconos também, de ministérios, o Senhor que estende a mão
carinhosa, bondosa, e constrói uma cerimônia dessa de casamento. Senhor, muito obrigado pelo ministério, cada ministério, Ministério de Família, Ministério do Videirinha, do Juade, cada ministério de adoração, multimídia, todos, o Videira Café, que todas as semanas, Senhor, separa alguma coisa para os teus servos. Muito obrigado, Senhor, e ajuda-nos que nos nossos relacionamentos nós honremos o Senhor e reconheçamos o Senhor cuidando de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe os amados. A vocês, líderes que estão em pé, mais uma vez eu quero aplaudi-los, porque vocês são preciosos, preciosos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a igreja. Agora parece que tem bolo, tem mais o quê? Refrigerante. Está repreendido em nome de Jesus.